Documento 74. Adão e Eva. Adão e Eva chegaram a Urântia 37.848 anos antes do ano 1934 d.C. Era meia estação e o jardim estava em um pico de florescimento quando chegaram. E foi ao meio-dia, sem prévio anúncio, que 2 transportes seráficos, acompanhados pelo pessoal de Jerusalém, os encarregados do transporte dos elevadores biológicos até Urântia, aterrissaram suavemente na superfície do planeta em rotação na vizinhança do templo do Pai Universal. Todo o trabalho de rematerialização dos corpos de Adão e Eva foi executado dentro dos recintos daquele santuário recentemente criado. E, desde o momento da chegada, passaram-se 10 dias até que eles fossem recriados na forma humana dual para serem apresentados como os novos governantes do mundo. Eles recuperaram a consciência simultaneamente. Os filhos e filhas materiais sempre servem juntos. É parte da essência do serviço deles, em todos os tempos e todos os lugares, não se separarem jamais. Eles estão destinados a trabalhar aos pares, raramente funcionam separadamente. 1. Adão e Eva em Jerusalém. O Adão e a Eva planetários de Urântia eram membros do corpo sênior de filhos materiais de Jerusalém, e ali estavam inscritos conjuntamente sob o número 14.311. Eles pertenciam à terceira série física e tinham em torno de 2,50 metros de altura. Na época em que Adão foi escolhido para vir para Urântia, ele estava servindo, com a sua companheira, nos laboratórios de ensaios e de provas físicas de Jerusalém. Por mais de 15.000 anos, eles haviam sido diretores da divisão de energia experimental aplicada à modificação de formas vivas. Bem antes disso, haviam sido instrutores nas escolas de cidadania para recém-chegados em Jerusalém. E deve-se ter tudo isso em mente ao se considerar a narrativa da sua conduta posterior em Urântia. Quando foi emitida a proclamação convocando voluntários para a missão da aventura adâmica em Urântia, todo o corpo sênior de filhos e filhas materiais fez-se voluntário. Os examinadores Melquisedeques, com a aprovação de Lanaforge e dos Altíssimos de Edêntia, finalmente escolheram Adão e a Eva, que vieram posteriormente a funcionar como os elevadores biológicos de Urântia. Adão e Eva haviam permanecido leais a Micael durante a rebelião de Lúcifer. O casal, contudo, foi convocado perante o soberano do sistema e o seu gabinete inteiro para serem examinados e receberem instruções. Os detalhes dos assuntos de Urântia foram-lhes totalmente apresentados. Eles foram exaustivamente instruídos quanto aos planos que deveriam seguir ao aceitarem as responsabilidades do governo de um mundo tão transtornado por conflitos. Foram colocados sob juramentos conjuntos de lealdade aos Altíssimos de Edêntia e a Micael de Salvington, e foram devidamente aconselhados a considerar a si próprios como subordinados ao corpo de administradores Melquisedeques de Urântia, até que esse corpo de governo julgasse adequado entregar a direção do mundo ao encargo deles. Esse par de Jerusalém deixou para trás de si, na capital de Satânia e em outros locais, 100 descendentes, 50 filhos e 50 filhas, criaturas magníficas que haviam escapado das armadilhas da progressão e que estavam todos funcionando como fiéis servidores, gozando da confiança do universo na época da partida dos seus pais para Urântia. Esses filhos estavam todos presentes ao belo templo dos filhos materiais para assistir aos atos de despedida ligados às últimas cerimônias da aceitação da outorga. Eles acompanharam seus progenitores até a sede da desmaterialização da sua ordem e foram os últimos a despedir-se deles e a desejar-lhes o êxito divino, enquanto os dois adormeciam na perda da consciência da personalidade que precede a preparação para o transporte seráfico.
Os filhos passaram juntos algum tempo no convívio da família, rejubilando-se de que os seus pais fossem, em breve, tornar-se os chefes visíveis, em realidade, os governantes exclusivos do planeta 606 do sistema de Satânia. E assim, Adão e Eva deixaram Jerusalém em meio à aclamação e aos bons votos dos seus cidadãos. Eles partiram para suas novas responsabilidades, equipados adequadamente e plenamente instruídos quanto a todos os deveres e perigos que encontrariam em Urântia. 2. A chegada de Adão e Eva. Adão e Eva adormeceram em Jerusalém e, quando acordaram no templo do Pai em Urântia, na presença da imponente multidão reunida para dar-lhes as boas-vindas, eles ficaram face a face com dois seres de quem eles muito haviam ouvido falar, Van e o seu fiel companheiro Amadom. Esses dois heróis da secessão de Caligástia foram os primeiros a saudá-los no seu novo lar no jardim. A língua do Éden era um dialeto andônico que era o que Amadom falava. Van e Amadom haviam melhorado bastante essa língua, criando um novo alfabeto de 24 letras e esperavam vê-la transformar-se na língua de Urântia quando a cultura edênica se espalhasse pelo mundo. Adão e Eva já haviam aprendido e dominavam esse dialeto humano antes de partirem de Jerusalém, de modo que aquele filho de Andom ouviu o eminente novo governante do seu mundo dirigir-se a ele na sua própria língua. E, naquele dia, houve grande emoção e alegria em todo o Éden, enquanto os corredores apressaram-se para buscar os pombos-correios reunidos de locais próximos e distantes, gritando: soltem os pássaros, que eles levem a nova de que o Filho prometido chegou. Centenas de colônias de crentes, ano após ano, haviam mantido fielmente as reservas desses pombos de criação doméstica exatamente para tal ocasião. Na medida em que a nova da chegada de Adão espalhou-se até longe, milhares de membros das tribos das proximidades aceitaram os ensinamentos de Van e Amadom, enquanto durante meses e meses os peregrinos continuaram a afluir ao Éden para saudar Adão e Eva e homenagear o Pai não visível de todos. Logo depois do despertar, Adão e Eva foram acompanhados até a recepção formal na grande elevação ao norte do templo. Essa colina natural fora ampliada e preparada para a instalação dos novos governantes do mundo. Ali, ao meio-dia, o comitê de recepção de Urântia deu as boas-vindas a esse filho e a essa filha do sistema de Satânia. Amadom era quem presidia o comitê, que constava de 12 membros, abrangendo um representante de cada uma das 6 raças angiques. O dirigente em exercício das criaturas intermediárias, Anã, filha e porta-voz leal dos Noditas. Noé, filho do arquiteto e construtor do jardim e executor dos planos do seu falecido pai, e os 2 portadores da vida residentes. O ato seguinte foi a entrega do encargo da custódia planetária a Adão e Eva, feita pelo Melquisedeque Sênior, dirigente do Conselho dos Administradores de Urântia. O filho e a filha materiais fizeram o juramento de fidelidade aos Altíssimos de Norlatiadec e Micael de Nébadon, e foram proclamados governantes de Urântia por Van, que então renunciou à autoridade titular, a qual por mais de 150.000 anos ele vinha mantendo, em virtude de um ato dos administradores Melquisedeques. E Adão e Eva foram vestidos com os mantos reais nessa ocasião, momento da sua entronização formal no governo do mundo. Nem todas as artes de Dalamátia haviam sido perdidas para o mundo. A tecelagem era ainda praticada nos dias do Éden. Então foram ouvidas a proclamação do arcanjo e a voz de Gabriel, que por transmissão decretou o julgamento da segunda lista de chamada de Urântia e a ressurreição dos sobreviventes adormecidos da segunda dispensação de graça e de misericórdia ao planeta 606 de Satânia. A dispensação do príncipe havia passado,
A idade de Adão, a terceira época planetária, abriu-se em meio a cenas de grandeza e de simplicidade, e os novos governantes de Urântia começaram o seu reinado sob condições aparentemente favoráveis, não obstante a confusão de âmbito mundial ocasionada pela falta de cooperação daquele que o precedera em autoridade no planeta. 3. Adão e Eva aprendem sobre o planeta. E agora, depois da sua instalação formal, Adão e Eva tornaram-se conscientes dolorosamente do seu isolamento planetário. Silenciosas estavam as transmissões tão familiares para eles, e ausentes estavam todos os circuitos de comunicação extraplanetária. Os seus companheiros de Jerusalém haviam ido para mundos onde tudo se passava normalmente, com um príncipe planetário bem estabelecido e um corpo de assessores experientes e competentes prontos para recebê-los e cooperar com eles durante o início da experiência deles em tais mundos. Todavia, em Urântia, a rebelião havia modificado tudo. Aqui, o príncipe planetário estava muito presente e, ainda que privado de quase todo o seu poder de fazer o mal, ele era ainda capaz de tornar difícil, em uma certa medida, arriscada a tarefa de Adão e Eva. Eram um filho e uma filha de Jerusalém, circunspectos e desiludidos, aqueles que passearam naquela noite pelo jardim sob o brilho da lua cheia, falando de planos para o dia seguinte. Assim terminou o primeiro dia de Adão e Eva na Urântia isolada, o confuso planeta de traição de Caligástia. E eles andaram e conversaram até tarde da noite, a primeira noite deles na Terra, e sentiram-se muito sós. O segundo dia de Adão na Terra foi passado em uma reunião com os administradores planetários e o Conselho Consultor. Pelos Melquisedeques e seus colaboradores, Adão e Eva souberam mais sobre os detalhes da rebelião de Caligástia e sobre o efeito que essa secessão teve sobre o progresso do mundo. E foi no todo uma história desencorajadora esse longo relato dos demandos nos assuntos mundiais. Souberam de todos os fatos a respeito do colapso completo do esquema de Caligástia para acelerar o processo de evolução social. Eles também chegaram a uma plena compreensão da loucura que fora tentar realizar o avanço planetário independentemente do plano divino de progresso. E assim terminou um dia triste, mas esclarecedor, o segundo dia deles em Urântia. O terceiro dia foi dedicado a uma inspeção do jardim. Nos imensos pássaros de transporte, os fandores, Adão e Eva viram lá de cima as vastas extensões do jardim, enquanto eram carregados no ar por sobre esse que era o local mais belo da terra. Esse dia de inspeção terminou com um enorme banquete em honra a todos aqueles que haviam trabalhado para criar esse jardim de beleza e de grandeza edênica. E, novamente, tarde da noite do seu terceiro dia, o filho e a sua companheira caminharam no jardim e falaram sobre a imensidão dos seus problemas. No quarto dia, Adão e Eva discursaram para uma assembleia do jardim. Do monte inaugural, eles falaram ao povo a respeito dos seus planos para a reabilitação do mundo e esboçaram os métodos pelos quais eles iriam buscar redimir a cultura social de Urântia, dos níveis baixos até os quais caíra em resultado do pecado e da rebelião. Esse foi um grande dia e terminou com uma festa para o conselho de homens e mulheres que foram selecionados para assumir responsabilidades na nova administração dos assuntos mundiais. E notai bem, havia mulheres e homens também nesse grupo, e essa era a primeira vez que uma coisa assim ocorria na Terra, desde os dias da Dalamátia. Era uma inovação assombrosa contemplar Eva, uma mulher, partilhando as honras e as responsabilidades dos assuntos do mundo com um homem. E assim terminou o quarto dia na Terra. O quinto dia foi ocupado com a organização do governo temporário, a administração que devia funcionar até que os administradores Melquisedeques deixassem Urântia. O sexto dia foi dedicado a uma inspeção dos numerosos tipos de homens e animais. Ao longo dos muros do lado leste do Éden,
Adão e Eva foram escoltados durante todo o dia, observando a vida animal do planeta e tendo um entendimento melhor sobre o que deveria ser feito para reverter a confusão, transformando-a em ordem, em um mundo habitado por tal variedade de criaturas vivas. Muito surpreendeu aos que acompanhavam Adão nessa viagem observar que ele entendia totalmente sobre a natureza e a função dos milhares e milhares de animais mostrados a ele. No mesmo instante em que ele olhava um animal, ele indicava sua natureza e comportamento. Adão podia dar os nomes e a descrição da origem, da natureza e da função de todas as criaturas materiais que via. Aqueles que o conduziam nessa viagem de inspeção não sabiam que o novo governante do mundo era um dos mais peritos anatomistas de toda a Satânia, e Eva era igualmente conhecedora. Adão deixou seus companheiros estupefatos ao descrever uma quantidade imensa de coisas vivas, pequenas demais para serem vistas pelos olhos humanos. Quando terminou o 6º dia de permanência na Terra, Adão e Eva descansaram pela primeira vez no seu novo lar no leste do Éden. Os primeiros 6 dias da aventura em Urântia haviam sido bastante cheios e eles aguardavam com grande prazer ter um dia inteiro livre. As circunstâncias, porém, assim não permitiram. O acontecido no dia que passara, no qual Adão falara tão inteligentemente e tão profundamente sobre a vida animal de Urântia, além do seu discurso inaugural, cheio de mestria e feito com o encanto que lhe era peculiar, tinham de um tal modo conquistado os corações e os intelectos dos moradores do jardim, que todos ficaram não só de coração aberto para aceitar o filho e a filha recém-chegados de Jerusalém como governantes, mas a maioria estava a ponto de prostrar-se diante deles e de cultuá-los como deuses. 4. A primeira insurreição. Naquela noite, a que se seguiu ao 6º dia, enquanto Adão e Eva estavam adormecidos, coisas estranhas estavam acontecendo na vizinhança do templo do Pai, no setor central do Éden. Ali, sob os raios doces da lua, centenas de homens e mulheres, cheios de emoção e entusiasmo, durante horas escutaram os argumentos apaixonados dos seus líderes. Eles tinham boas intenções, mas simplesmente não conseguiam entender a simplicidade dos modos fraternais e democráticos dos seus novos governantes. E, muito antes do nascer do dia, os novos administradores temporários dos assuntos do mundo chegaram à conclusão virtualmente unânime de que Adão e a sua companheira eram exageradamente introvertidos e modestos, e decidiram que a divindade havia descido à terra em forma corpórea, que Adão e Eva eram, na realidade, deuses, ou, de qualquer modo, estavam quase nesse estado, a ponto de serem dignos de uma reverência adoradora. Os incríveis acontecimentos dos primeiros 6 dias de Adão e Eva na Terra haviam sido fortes demais para as mentes despreparadas até mesmo dos melhores homens da Terra. As suas cabeças estavam como que em um turbilhão, e eles haviam se deixado levar pela proposta de trazer o nobre par até o templo do Pai, em pleno meio-dia, de modo que todos pudessem inclinar-se em adoração respeitosa e prostrar-se em humilde submissão. E os habitantes do jardim estavam sendo realmente sinceros em tudo isso. Van protestou. Amadom estava ausente, fora encarregado da guarda de honra que permaneceria com Adão e Eva por toda a noite. Mas o protesto de Van foi posto de lado. Foi-lhe dito que também ele era por demais modesto, que também não se assumia. E que mesmo ele próprio não estava longe de ser um deus, ou então, como teria ele vivido por tanto tempo na terra, e se não fora, como havia causado um acontecimento tão importante como a vinda de Adão. E, como os edenitas superexcitados estavam a ponto de agarrá-lo e de carregá-lo até o monte para adoração, Van saiu de perto da multidão e, sendo capaz de comunicar-se com as criaturas intermediárias, enviou o líder delas com toda a pressa até Adão. Era já quase a hora do alvorecer do 7º dia deles na terra, quando Adão e Eva souberam das alarmantes novidades da proposta desses mortais bem-intencionados, mas desguiados.
E então, ao mesmo tempo em que os pássaros de transporte estavam já batendo as asas para buscá-los e levá-los ao templo, as criaturas intermediárias, sendo capazes de fazer tais coisas, transportaram Adão e Eva ao templo do Pai. Era bem cedo na manhã desse 7º dia, e do monte onde tinham sido recentemente recebidos, Adão adiantou-se para explicar sobre as ordens dos filhos divinos e deixou claro para aquelas mentes terrenas que apenas o Pai e aqueles a quem ele designava podiam ser cultuados ou adorados. Adão deixou bastante claro que ele aceitaria qualquer honraria e que receberia mesmo todo o respeito, mas nunca a adoração. Foi um dia memorável, e pouco antes do meio-dia, quase no momento da chegada do mensageiro seráfico trazendo a notícia de que Jerusalém tomara conhecimento da instalação dos governantes do mundo, Adão e Eva, destacando-se da multidão, apontaram para o templo do Pai e disseram: Ide agora até o emblema material da presença invisível do Pai e curvai-vos em adoração a Ele, que nos fez a todos e que nos mantém vivos. E que esse ato seja a promessa sincera de que vós não sereis nunca mais tentados a adorar a ninguém senão a Deus. E eles fizeram como Adão lhes havia mandado. O filho e a filha materiais permaneceram de pé com as cabeças inclinadas naquele pequeno monte, enquanto o povo se prostrava à volta do templo. E essa foi a origem da tradição do Sabá, o dia do sábado. Sempre no Éden, o 7º dia foi devotado à reunião do meio-dia no templo, e o costume de consagrar o resto do dia à cultura pessoal perdurou por muito tempo. A manhã era dedicada aos aperfeiçoamentos físicos, a hora do meio-dia à adoração espiritual, à tarde à cultura da mente, enquanto a noite era passada em regozijo social. Isso nunca foi lei no Éden, mas permaneceu como costume enquanto a administração adâmica conservou o seu poder na terra. 5. A administração de Adão. Por quase 7 anos depois da chegada de Adão, os administradores Melquisedeques permaneceram nos seus postos, mas afinal chegou o momento em que eles passariam a administração dos assuntos do mundo para Adão e voltariam para Jerusalém. A despedida dos administradores levou um dia inteiro e, durante a noite, os Melquisedeques individualmente deram a Adão e Eva os seus conselhos de despedida com os melhores votos. Adão, por várias vezes, pedira aos seus conselheiros que permanecessem na terra com ele, mas os seus pedidos foram sempre negados. Era chegado o momento em que os filhos materiais deveriam assumir toda a responsabilidade pela condução dos assuntos do mundo. E assim, à meia-noite, os transportadores seráficos de Satânia deixaram o planeta com 14 seres, levando-os a Jerusalém. O traslado de Van e Amadom ocorreu simultaneamente com a partida dos 12 Melquisedeques. Tudo esteve relativamente bem em Urântia durante um certo tempo, e pareceu que Adão finalmente tornar-se-ia capaz de desenvolver algum plano para promover a expansão gradual da civilização edênica. Seguindo os conselhos dos Melquisedeques, ele começou a encorajar as artes da manufatura com a ideia de desenvolver relações de comércio com o mundo exterior. Quando Éden desagregou-se, havia mais de 100 ateliês primitivos em funcionamento, e amplas relações de comércio com as tribos vizinhas haviam sido estabelecidas. Durante idades, Adão e Eva haviam sido instruídos na técnica de aperfeiçoar um mundo em prontidão com as suas contribuições especializadas para o avanço da civilização evolucionária. Mas agora eles se viam frente a problemas prementes, tais como o estabelecimento da lei e da ordem em um mundo selvagem, de bárbaros e seres humanos semicivilizados. A parte anata da população da Terra reunida no jardim, apenas uns poucos grupos, aqui e ali, estavam prontos de fato para acolher a cultura adâmica. Adão fez um esforço heróico e determinado para estabelecer um governo mundial, mas deparou com uma resistência obstinada contra cada modificação. Adão já havia colocado em operação um sistema de controle grupal em todo o Éden.
havia confederado todas essas companhias na Liga Edênica. Mas problemas realmente sérios ocorreram quando ele saiu do jardim e procurou aplicar essas ideias junto às tribos exteriores. No momento em que os colaboradores de Adão começaram a trabalhar fora do jardim, depararam-se com a resistência direta e bem planejada de Caligástia e Daligástia. O príncipe caído fora deposto como governante do mundo, mas não havia sido afastado do planeta. Ele estava ainda presente na Terra e era capaz, pelo menos em uma certa medida, de resistir a todos os planos de Adão para a reabilitação da sociedade humana. Adão tentou prevenir as raças contra Caligástia, mas a tarefa foi dificultada em muito porque o seu arqui-inimigo era invisível aos olhos dos mortais. Mesmo entre os edenitas haviam aquelas mentes confusas que pendiam para os ensinamentos que Caligástia disseminava, de uma liberdade pessoal desenfreada, e eles causavam contratempos sem fim para Adão. Estavam constantemente perturbando os melhores planos de progressão ordeira e de desenvolvimento substancial. Adão foi obrigado finalmente a renunciar ao seu programa de socialização imediata e retomou o método de Van para a organização, dividindo os edenitas em companhias de 100, com capitães em cada uma delas e tenentes responsáveis para cada grupo de 10. Adão e Eva vieram para instituir um governo representativo em lugar da monarquia, mas não encontraram nenhum governo digno desse nome em toda a face da terra. Momentaneamente, Adão abandonou todos os esforços de estabelecer um governo representativo, e antes do regime edênico entrar em colapso, ele teve êxito em estabelecer quase 100 centros comerciais e sociais, onde individualidades fortes governaram no seu nome. A maioria desses centros havia sido organizada anteriormente por Van e Amadon. O envio de embaixadores de uma tribo para outra data dos tempos de Adão. Esse foi um grande passo adiante na evolução do governo. 6. A vida familiar de Adão e Eva. As terras da família adâmica abrangiam um pouco mais do que 8 km². À volta desse domínio, haviam sido tomadas as providências para alojar mais de 300 mil seres da progenie de linhagem pura. Contudo, apenas a primeira unidade das construções projetadas foi construída. Antes que o tamanho da família adâmica crescesse para além dessa reserva inicial, todo o plano edênico foi alquebrado e o jardim evacuado. Adanson foi o primogênito da raça violeta de Urântia, sendo secundado pela sua irmã e por Evazon, o segundo filho de Adão e Eva. Eva foi mãe de 5 crianças antes que os Melquisedeques partissem, 3 filhos e 2 filhas. Em seguida vieram 2 gêmeos. Antes da falta, Eva concebeu 63 crianças, 32 filhas e 31 filhos. Quando Adão e Eva deixaram o jardim, a sua família consistia de 4 gerações, num total de 1.647 descendentes de pura linhagem. Eles tiveram 42 filhos depois de haverem deixado o jardim, sem contar os 2 descendentes de parentesco conjunto com uma linhagem mortal da terra. E isso não inclui a descendência adâmica entre os noditas e as raças revolucionárias. As crianças adâmicas não tomavam leite de animais quando paravam de se nutrir do peito da mãe com 1 ano de idade. Eva tinha acesso ao leite de uma grande variedade de nozes e aos sucos de muitas frutas, e conhecendo inteiramente a química e a energia desses alimentos, ela os combinava adequadamente para a nutrição dos seus filhos até o aparecimento dos dentes. Conquanto o cozimento fosse universalmente empregado fora do setor adâmico do Éden, não se cozinhava nada no lar de Adão. Eles consideravam os seus alimentos, frutas, nozes e cereais, já preparados quando amadureciam, e comiam uma vez por dia, pouco depois do meio-dia. Adão e Eva também absorviam luz e energia diretamente de certas emanações do espaço, conjuntamente com a ministração da árvore da vida.
Os corpos de Adão e de Eva emitiam uma luz difusa e eles sempre usavam roupas em conformidade com os costumes dos povos aos quais se ligaram. Embora usassem pouca roupa durante o dia, à noite ficavam envoltos em cobertas noturnas. A origem do halo tradicional, que envolve as cabeças dos homens supostamente pios e santos, retroage dos dias de Adão e Eva. As emanações dos seus corpos eram tão fortemente obscurecidas pela roupa, e sendo assim, apenas a auréola que se irradiava das suas cabeças era discernível. Os descendentes de Adanson sempre retratavam com esses halos o seu conceito de indivíduos que se acreditava serem extraordinários em desenvolvimento espiritual. Adão e Eva podiam comunicar-se um com o outro e com seus filhos diretos a uma distância de 80 quilômetros. Essa troca de pensamentos era feita por meio das auréolas delicadas de gás, localizadas muito perto das estruturas do seu cérebro. Por meio desse mecanismo, eles podiam enviar e receber oscilações de pensamentos. Esse poder, porém, foi instantaneamente suspenso quando eles cederam espaço nas suas mentes para a discórdia e a desagregação do mal. As crianças adâmicas frequentavam suas próprias escolas até a idade de 16 anos, as mais jovens sendo ensinadas pelas mais velhas. Os pequeninos se alternavam nas atividades a cada 30 minutos, os maiores a cada hora. E de certo era uma visão nova em Urântia observar essas crianças de Adão e Eva brincando em atividades alegres e vivificantes, só pelo prazer da diversão. Os jogos e o humor das raças dos dias atuais derivam-se todos das raças adâmicas. Os adamitas todos tinham uma elevada apreciação da música, bem como um agudo senso de humor. A média de idade para o noivado era 18 anos, e esses jovens então iniciavam um curso de 2 anos de instrução e preparo para assumir as responsabilidades maritais. Aos 20 anos, eles estavam aptos para o casamento, e depois do casamento começavam o trabalho das suas vidas ou entravam em preparação especial para ele. A prática de algumas nações posteriores de permitir que nas famílias reais, supostamente descendentes dos deuses, os irmãos se casassem com as irmãs, data das tradições das progênies adâmicas, pois eles não podiam senão casar-se entre irmãos. As cerimônias de casamento da primeira e segunda geração do jardim eram sempre oficiadas por Adão e Eva. 7. A vida no jardim. Os filhos de Adão, exceto pelos 4 anos em que frequentavam as escolas do Oeste, viviam e trabalhavam no leste do Éden. Eram educados intelectualmente até os 16 anos de idade, de acordo com os métodos das escolas de Jerusalém. Dos 16 aos 20 anos, eles instruíram-se nas escolas de Urântia, na outra extremidade do jardim, servindo ali também como professores para os graus anteriores. Todo o propósito do sistema das escolas do Oeste do jardim era a socialização. Os períodos matinais de recreação eram dedicados à horticultura e à agricultura práticas. Os períodos da tarde aos jogos competitivos. As noites eram gastas em relações sociais e no cultivo de amizades pessoais. A educação religiosa e sexual era considerada domínio do lar, um dever dos pais. O ensino nessas escolas incluía a instrução sobre 1. Saúde e cuidados com o corpo. 2. A regra de ouro, o modelo das relações sociais. 3. A relação dos direitos individuais com os direitos grupais e as obrigações comunitárias. 4. A história e a cultura das várias raças da Terra. 5. Os métodos para implementar e fazer o comércio mundial progredir. 6. A coordenação dos deveres e emoções conflitantes. 7. O cultivo dos jogos, humor e substitutos competitivos para as lutas físicas. As escolas e todas as atividades do jardim de fato estavam sempre abertas aos visitantes. Os observadores desarmados eram livremente admitidos ao Éden para visitas curtas. Para permanecer no jardim, um urantiano tinha de ser adotado.
Ele recebia instruções sobre o plano e sobre o propósito da outorga adâmica, expressava sua intenção de aderir a essa missão e então fazia a declaração de lealdade ao regime social de Adão e à soberania espiritual do Pai Universal. As leis do jardim eram baseadas nos códigos mais antigos da Dalamátia e foram promulgadas sob 7 diretrizes. 1. As leis sanitárias e de saúde. 2. As regulamentações sociais do jardim. 3. O Código das Negociações e do Comércio. 4. As leis da conduta equitativa e das competições. 5. As leis da vida familiar. 6. O Código Civil da Regra de Ouro. 7. Os 7 Mandamentos da Lei Moral Suprema. A lei moral do Éden era pouco diferente dos 7 mandamentos da Dalamátia, mas os adamitas ensinavam muitas outras razões para esses mandamentos. Por exemplo, a respeito da injunção contra o homicídio, a presença do ajustador do pensamento residente foi dada como um motivo a mais para não se destruir a vida humana. Eles ensinavam que aquele que derramar o sangue humano terá o seu próprio sangue derramado pelo homem, pois Deus fez o homem à sua imagem. A hora da adoração pública no Éden era o meio-dia. O pôr do sol era a hora da adoração familiar. Adão fez o que podia para desencorajar o uso de orações prontas, ensinando que a oração eficaz devia ser integralmente individual, que devia ser o desejo da alma. Mas os edenitas continuaram a usar as preces e as formas transmitidas nos tempos da Dalamátia. Adão também se esforçou para substituir os sacrifícios de sangue nas cerimônias religiosas pelas oferendas de frutos da terra, mas pouco progresso havia sido feito antes da desagregação do jardim. Adão tentou ensinar as raças sobre a igualdade dos sexos. O modo pelo qual Eva trabalhava ao lado do seu marido exercia uma profunda impressão sobre todos os moradores do jardim. Adão ensinara a eles definitivamente que a mulher, em igualdade com o homem, contribui com aqueles fatores da vida que se unem para formar um novo ser. Até então, a humanidade havia presumido que toda a procriação residia na força do pai para gerar, e havia considerado a mãe como um simples instrumento para nutrir aqueles que nasceriam e amamentar o recém-nascido. Adão ensinou aos seus contemporâneos tudo o que podiam compreender, e isso, relativamente falando, não era muito. Entretanto, os filhos mais inteligentes das raças da Terra aguardavam ansiosamente a época em que lhes seria permitido casar-se com os filhos superiores da raça violeta. E em que mundo diferente Urântia não se teria transformado se esse grande plano de elevação das raças houvesse sido levado adiante. Mesmo sendo como foi, ganhos imensos resultaram da pouca quantidade do sangue dessa raça importada, a qual foi assegurada incidentalmente aos povos evolucionários. E assim, Adão trabalhou para o bem-estar e para a elevação do mundo da sua permanência. Todavia, era uma tarefa difícil conduzir esses povos mestiços e miscigenados por um caminho melhor. 8. A lenda da criação. A história da criação de Urântia em 6 dias foi baseada na tradição de que Adão e Eva haviam demorado exatamente 6 dias para o seu estudo inicial do jardim. Essa circunstância conferiu uma ratificação quase sagrada ao período de tempo da semana originalmente introduzido pelos Dalamatianos. O tempo de 6 dias que Adão passou inspecionando o jardim e formulando os planos preliminares para sua organização não foi pré-concebido, foi trabalhado dia a dia. A escolha do 7º dia para a adoração foi totalmente incidental e ligada aos fatos aqui narrados. A lenda de que o mundo foi criado em 6 dias veio bem posteriormente. De fato, surgiu mais de 30.000 anos mais tarde. Um aspecto da narrativa, o repentino surgimento do Sol e da Lua, pode ter tido origem nas tradições de que o mundo haja outrora emergido subitamente de uma nuvem densa de partículas diminutas do espaço, que, durante muito tempo, haviam obscurecido tanto o Sol quanto a Lua.
A história de que Eva fora criada da costela de Adão é uma condensação confusa da chegada adâmica e da cirurgia celeste, ligada à troca de substâncias vivas associadas à vinda do corpo de assessores corpóreos do príncipe planetário, mais de 450 mil anos antes. A maioria dos povos do mundo tem sido influenciada pelas tradições de que Adão e Eva tinham formas físicas criadas para eles quando da sua chegada em Urântia. A crença de que o homem foi criado do barro era quase universal no hemisfério oriental. Essa tradição pode ser encontrada desde as ilhas Filipinas até a África, dando a volta ao mundo. E muitos grupos aceitaram essa história do homem vindo do barro por alguma forma de criação especial, no lugar das crenças anteriores na criação progressiva, a evolução. Fora das influências da Dalamátia e do Éden, a humanidade tinha tendência a acreditar na ascensão gradual da raça humana. A evolução não é uma descoberta moderna. Os antigos entendiam o caráter lento e evolucionário do progresso humano. Desde o início da sua civilização, os gregos tinham ideias claras sobre isso, apesar da sua proximidade da Mesopotâmia. Embora as várias raças da Terra tenham se confundido nas suas noções de evolução, entretanto, muitas das tribos primitivas acreditavam e ensinavam que eram descendentes de vários animais. Os povos primitivos tinham o hábito de escolher para seus totens os animais da sua origem presumida. Certas tribos de índios norte-americanos acreditavam haverem tido a sua origem nos castores e coiotes. Certas tribos africanas ensinam que são descendentes de hienas, uma tribo malaia que descendem dos lêmures, um grupo de Nova Guiné que os seus membros vêm do papagaio. Os babilônios, em consequência do seu contato direto com os remanescentes da civilização dos adamitas, ampliaram e tornaram mais bela a história da criação do homem. Eles ensinaram que este descendia diretamente dos deuses, e atinham-se a uma origem aristocrática da raça, a qual era incompatível até mesmo com a doutrina da criação a partir do barro. O relato do Antigo Testamento sobre a criação data de uma época muito posterior a Moisés. Ele nunca ensinou aos hebreus uma história tão distorcida. Ele apresentou sim uma narrativa simples e condensada da criação aos israelitas, esperando com isso aumentar o seu apelo de adoração do Criador, o Pai Universal, a quem ele chamava de o Senhor Deus de Israel. Nos seus ensinamentos iniciais, com muita sabedoria, Moisés não tentou ir até antes da época de Adão, e, posto que foi o instrutor supremo dos hebreus, as histórias de Adão tornaram-se intimamente associadas com as da criação. Que as tradições iniciais reconheciam as civilizações pré-adâmicas é visivelmente mostrado pelo fato de que os editores posteriores, com a intenção de erradicar todas as referências aos assuntos humanos antes da época de Adão, esqueceram-se de retirar a referência indicadora da imigração de Caim para a terra de Nod, onde ele encontrou uma esposa. Os hebreus não tiveram uma língua escrita de uso generalizado até muito depois de chegarem à Palestina. Eles aprenderam o uso de um alfabeto dos vizinhos filisteus, refugiados políticos da civilização superior de Creta. Os hebreus pouco escreveram até por volta de 900 a.C. e, não tendo nenhuma linguagem escrita até uma data tão tardia, eles tinham em circulação várias histórias diferentes da criação. Mas, depois do cativeiro babilônio, eles inclinaram-se mais para a aceitação de uma versão mesopotâmica modificada. A tradição judaica ficou cristalizada no que se refere a Moisés, e, porque ele se empenhou em restaurar a linhagem de Abraão até Adão, os judeus assumiram que Adão tivesse sido o primeiro homem de toda a humanidade. Yahvé era o Criador e ele deve haver feito o mundo justamente antes de criar Adão, já que se tinha Adão como primeiro homem. E então a tradição dos 6 dias de Adão entra na história, resultando que quase 1000 anos depois da estada de Moisés na terra. A tradição da criação em 6 dias foi escrita e ulteriormente atribuída a ele.
Quando os sacerdotes judeus retornaram a Jerusalém, eles haviam já terminado de escrever a sua narrativa do começo das coisas. Logo, eles reivindicaram essa narrativa como uma história recentemente descoberta da criação, escrita por Moisés. Contudo, os hebreus contemporâneos da época de 500 a.C. não consideraram esses escritos como sendo revelações divinas. Eles os consideraram como sendo o que os povos mais recentes chamam de narrativas mitológicas. Esse documento espúrio, com a reputação de ser um ensinamento de Moisés, foi trazido à consideração de Ptolomeu, o rei grego do Egito, que fez com que uma comissão de 70 eruditos o traduzisse para o grego para sua biblioteca em Alexandria. E assim, essa narrativa encontrou o seu lugar entre aqueles escritos que posteriormente se tornaram uma parte das coleções ulteriores das Sagradas Escrituras dos hebreus e das religiões cristãs. E, por identificação com esses sistemas teológicos, durante um longo tempo, esses conceitos influenciaram profundamente a filosofia de muitos povos ocidentais. Os instrutores cristãos perpetuaram a crença de um fiat momentâneo para a criação da raça humana, e tudo isso levou diretamente à formação da hipótese de que haja havido uma idade de ouro, de bênção utópica, com a teoria da queda do homem ou do super-homem, e isso explica a condição não utópica da sociedade. Essas perspectivas da vida e do lugar do homem no universo eram, no mínimo, desencorajantes, posto que se baseavam na crença da regressão mais do que na progressão, bem como implicavam uma deidade vingativa, a qual fez a sua cólera desabar sobre a raça humana, em retaliação pelos erros de certos administradores planetários de outrora. A Idade de Ouro é um mito, mas o Éden foi um fato, e a civilização do jardim foi de fato arruinada. Durante 117 anos, Adão e Eva persistiam no jardim, quando, por causa da impaciência de Eva e dos erros de julgamento de Adão, eles cometeram a presunção de desviar-se do caminho ordenado, trazendo rapidamente o desastre sobre si próprios e retardando, de um modo desastroso, o progresso do desenvolvimento em toda a Urântia. Narrado por Solônia, a seráfica voz do jardim.